E eu estava muito animado para 2024. Há alguns meses atrás, Deus já veio falando comigo a respeito das mensagens para o ano de 2024. E Ele me falou que a gente deveria focar na Bíblia, né? A gente deveria se aprofundar nesse livro tão precioso que é a mensagem que Ele tem para nós, né? Onde a gente vai encontrar, né, nosso fortalecimento, a gente vai encontrar vida, a gente vai encontrar tudo que a gente precisa, porque nesse livro, né, Deus escreveu através de homens, né, para que a gente fosse preparado, para que a gente fosse capacitado, para que a gente fosse equipado para a vida cristã, né? E a gente, mais que isso, né? Isso aqui é só o comecinho, né? Para a gente chegar na eternidade na frente do Senhor, né? E viver uma vida plena, né? Com todos os mandamentos, todas as vontades, toda adoração, todo o serviço, tudo que a gente tem para oferecer para Deus, a gente vai fazer isso diante do Senhor. Então, é fundamental que a gente esteja conectado com a Bíblia, né? Que a gente esteja engajado, comprometido com ela, né? A nossa, né? A gente sabe que a Bíblia é a nossa fonte de fé, né? É lá que a gente vai ler, né, o que Deus tem para nós, e a gente vai ser alimentado, e a nossa fé vai ser, né, desenvolvida, né, à medida que a gente vai conhecendo. E também é a nossa fonte de salvação, porque lá, né, quantas pessoas aqui foram salvas, né, porque pegaram uma Bíblia na mão, começaram a ler e falaram assim: uau, né, aqui tem salvação para mim. Deus enviou Jesus Cristo, né, para morrer por mim. Está ali a história, contando tudinho, né, que a gente precisa saber, né, para ser salvo, né, para ser perdoado, para a gente deixar para trás qualquer fardo, né, qualquer culpa que a gente possa estar carregando. A gente é liberto, né, e isso tudo está na palavra. Mas eu vou te falar o seguinte, que Deus falou mais para mim. Ele falou que essa palavra que é tão importante, ela tem que ser algo que está na intimidade, né, de cada um de nós. Vocês vêm aqui, vocês me ouvem, né, pregar, trazer a mensagem, e isso é fundamental. Eu não vou diminuir o meu trabalho para o Senhor, né, porque Ele é necessário e Ele vai continuar necessário, né, até que a gente esteja lá na eternidade, porque lá eu não vou precisar pregar mais, né, lá já vai estar todo mundo já equipado igualzinho, né. Então, mas a gente tem que entender que cada um de nós tem que experimentar a Bíblia de forma pessoal, porque é o nosso desenvolvimento como cristão em relação à palavra de Deus, como a gente precisa, né, disso. Então, a gente buscar a Bíblia, a gente ler a Bíblia, a gente meditar sobre a Bíblia, né? E a gente vai fazer isso, a igreja vai procurar ajudar, a gente vai tentar ajudar uns aos outros, né? Quem não tem, né, uma Bíblia, eu sei que às vezes a gente vem para cá, deixa tudo para trás, e a gente não tem uma Bíblia em português, né? Se você não tiver uma Bíblia em português, venha me procurar, né? Eu vou ter uma Bíblia para você. E a gente também tem tantos recursos, né, no nosso celular, né, na internet, né, a gente tem a Bíblia em áudio, né, e nenhuma dessas a gente pode desvalorizar, porque é a palavra de Deus, né. Eu sei que a Bíblia no papel, ela é importante, né, ela funciona diferente na nossa vida, a gente se conecta com esse livro, né, que está na nossa mão, né. Eu sei, por exemplo, o telefone, ele é legal, mas aí aparecem as notificações lá, distrai a gente, né? Então, hoje em dia a gente quase não recebe notificação, né? É mais notificação do que qualquer outra coisa. Daqui a pouco só o que você leu de notificação deu a Bíblia inteira em um dia, pra você ter uma ideia. Então, quem falou que não dá para ler a Bíblia em um dia, está arrumando desculpa e só rapada, porque dá sim, né? Então, a gente vai se empenhar, a gente vai se ajudar. A gente está fazendo também um projeto, né? A gente deve logo começar, e a ideia, e todos estão convidados, né? A gente tem 27 livros no Novo Testamento, e eu gostaria que vocês me procurassem, né, para fazer a leitura, né, de um livro,
escolher, se tem vários tamanhos de livros, eu vou mandar para vocês. Né? Tem livros de uma página, tem livros, né, de muitas páginas, e aí você pode escolher esse livro. Aí a gente vai usar o nosso app do Rota 66, que tem a Bíblia comentada assim. O que acontece? Todo mundo, mas eu não sei fazer. Não, mas a gente tem o app, tem a Bíblia comentada, então você lê, né, ouve o comentário, faz as suas anotações, e aí depois você vai gravar um áudio, né, de 5 minutos, 8 minutos, né, falando, né, o que você aprendeu, né, e o que acrescentou na sua vida. Então, aí o que vai acontecer? A igreja inteira vai estar participando. Então, todos estão convidados. Né, eu já tenho acho que 9 nomes já, né, que eu fui contando já, estava animado, né, e o pessoal já falou, eu faço, eu quero, né, e então vou mandar para vocês e espero a participação de todos. Eu quero 27 pessoas, né, de Deus desejando ler a Bíblia e, né, falando essa Bíblia para os irmãos, uns para os outros, né? Então, é isso que eu quero. Então, eu tenho o nosso primeiro slide, né, se tudo correr bem, né, e foi tão corrido ali com a Manu, que é o nosso slide, não é esse, é o eu e a Bíblia. Tem uma, não. Bom, acho que ela não pôs. Então pula essas fotos, a gente vai usar elas depois na pregação. Então, eu e a Bíblia, né? Esse é o tema do nosso ano, né? Então, durante todo o ano a gente vai fazer com que a gente se aprofunde na Bíblia, que a gente se alimente dela, sermos verdadeiros, né, leitores da palavra de Deus, conhecedores e amantes da palavra do Senhor. Então, para a gente começar, né, eu escolhi Provérbios 2, livro de sabedoria escrito pelo rei Salomão, e ele vai lá mostrar para nós a importância, né, da palavra de Deus e o quanto essa palavra, né, funciona na nossa vida, né, o quanto a gente precisa dela. Então, olha lá, nesse provérbio, né, então, ele escreveu para que a gente aprendesse o valor da sabedoria. Lá o nosso, né, o slide, né, desse ano. Então a gente vai crescer, se Deus quiser, vamos orando, né? Nada funciona sem oração, e a gente orar por isso juntos. No texto, vamos lá, versículo 1: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e aí depois ele vem com uma série de condições. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, ele começa aqui chamando a gente de filho. A gente tem algo precioso para receber de um pai, né? Um pai que quer entregar para nós, né? Eu não sei vocês, se vocês já tiveram alguém na vida de vocês que foi um conselheiro, né? Talvez te chamou de filho, talvez te chamou de amigo, né? Mas te entregou, né, conselhos importantes para a sua vida, e é o que ele está fazendo aqui, está dando algo muito precioso, muito valoroso, e ele faz isso com todo cuidado, e ele mostra que quer cuidar tanto, que ele chama de filho, e ele quer abençoar, né? Quem não quer ser abençoado, né? Então ele fala assim, está aqui meu filho, a bênção que eu tenho para você, e essa oportunidade que a gente recebe de receber uma orientação. Eu não sei vocês, eu cresci numa escola que eu aprendi o seguinte: quando a gente era corrigido, o que a gente fazia? Agradecia.
a gente, né? Mesmo que eu era bem espoleta, né? Eu devo confessar isso aqui diante dos irmãos. E aí eu era corrigido, assim, constantemente. Então eu usei muitos obrigados, né? Pela correção. E eu lembro disso. Mas como é precioso a gente agradecer, né? Pela correção, porque isso faz com que a gente cresça, né? E é importante. Eu tenho certeza, eu estou aqui falando, né? 50 anos depois, eu estou aqui falando ainda, porque aquilo lá foi importante para a minha vida, eu entendi aquilo como valoroso, e porque vai ter consequências positivas, né? Então, aí a gente vê esse amor, né, colocado aqui para nós, e ele fala que ele está entregando aqui, né, uma sabedoria, que são as palavras de Deus. Ele fala aqui para a gente guardar no coração os seus mandamentos, né, que é a lei de Deus, né, o que ele entregou para orientar o povo. E a orientação, a lei, ela não é uma coisa para a gente guardar na prateleira, um livro que a gente coloca lá na prateleira. É um livro para a gente usar, para a gente poder fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, né? É para a gente ser usado. E ele quer que a gente use. Aonde que ele quer que a gente guarde isso? Não é na prateleira, é no coração. E o coração, ele bate ou não bate? Ele bate. Então, se o coração bate e funciona, a palavra de Deus também funciona, né? A palavra de Deus está batendo na nossa vida, né? E funcionando e fazendo a gente viver de forma que agrada a Deus. Então, isso é muito bom. E ele vai fazer o seguinte, que a gente tenha uma vida sadia, né? Uma vida de amor, né? Como um Deus que se preocupa com a gente, né? E que se preocupa o ambiente que a gente está, em que vivemos, né? Então, eu não sei vocês, mas só esse comecinho aqui para mim parece já um pedacinho do céu, né? Porque no céu vai ser assim, a gente vai receber a orientação de Deus e a gente vai viver em perfeita conformidade com Ele, né? E Ele quer nos fazer filhos, né? Ele quer ter essa intimidade com a gente. Então, todos nós, né? Eu fiz o convite, né? Todos nós aqui estamos convidados para entrar nessa intimidade, conhecer essa palavra de Deus, que esse ano seja um ano que a gente possa desenvolver esse conhecimento e que a Bíblia entre no nosso coração, que essa palavra, né, permeie o coração. Ele é o caminho para a nossa vida toda, tudo que a gente for fazer, porque você não vai para a padaria e deixa o coração em casa, que senão você morre na porta de casa, né? Então, você vai junto, o coração vai junto com você onde você vai, e a palavra de Deus vai junto com você, né? Então, você vai munido dela, né? E totalmente preparado para isso, né? Então, e a gente quer sempre ter pessoas por perto que vivem assim, né? E isso é bom demais. Ele fala também aqui, né, da gente fazer isso, né, com... Desculpa. Eu coloquei aqui que a gente pode experimentar, né, a tecnologia, que a gente pode usar o celular, né? Eu comentei isso com vocês, mas a gente precisa experimentar a palavra de Deus através do que está escrito, né? A gente não se distrair com as coisas, né? E ela fazer parte da nossa vida. Então, uma vez que a gente está com isso tudo no coração, a gente prestar um pouco atenção nessas condições que Ele colocou para a gente, né? Porque, né, se a gente fizer tudo isso, né, que Ele colocou para nós, o resultado vai ser muito bom. E a gente vai olhar, né, para essas ações que nós devemos ter, né? Então a gente estava falando de Deus, né? O que Deus está querendo para nós, e a gente tem algo que a gente precisa fazer. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo, mas Ele não vai fazer tudo. A gente faz a nossa parte também. E o que a gente for fazer vai nos ajudar a temê-lo, né? Achar o seu conhecimento. E
esse que é o objetivo, né, de Deus, né, na nossa vida. E aqui o autor, ele está divinamente inspirado, né, escrevendo esse texto, né, com a absoluta certeza da importância do que ele está falando. Então, todo cristão que sabe que salvação vem pelo crer, né? A gente crê em Cristo e a gente é salvo, não é verdade? Então, a gente aceita Cristo como nosso Senhor Salvador, porque Ele é o único que morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele exige algo de nós, né? Que a gente viva uma vida segundo a sua vontade, que a gente se arrependa, que a gente mude o nosso caminho e que a gente faça isso. E essa é uma vida maravilhosa, é algo que quando a gente aprende a temer a Deus, né, a temer o Senhor, achar o seu conhecimento, a sua palavra, os seus mandamentos, a sua vontade, a sua sabedoria, né? E a gente vai falar assim, puxa vida, né? Como que eu faço isso? Como que funciona isso na prática? Né? O pastor está aí falando, né? Mas eu quero experimentar isso na minha vida. Se Jesus te salvou, né? Por que eu vou precisar da Bíblia? Porque eu preciso aprender como viver a vida de um cristão. É por isso que eu preciso da Bíblia. Então, eu vou fazer o que Deus, né, colocou nesse livro, porque esse livro vai ajudar a eu ser livre do pecado. Porque Jesus realmente Ele me salvou, me perdoou, me reconciliou com Deus, me colocou, né, Ele rasgou o véu, né? Eu posso estar diante de Deus sem ser fulminado, né? Mas o que acontece? Eu ainda tenho que fazer minha parte, eu tenho que aprender os caminhos do Senhor, e eu preciso aprender a obedecê-lo. E os nossos pensamentos, né, as nossas decisões, nossos atos de justiça, né, vão ajudar a gente a viver usando o que Deus nos deu, que chama livre-arbítrio. E isso é muito importante, porque o livre-arbítrio, às vezes a gente esquece do que é o livre-arbítrio. Lá no Jardim do Éden, né, quando Adão e Eva pecaram, eles tomaram uma decisão, não foi? Eles usaram o livre-arbítrio e pecaram, eles erraram. E esse poder de decisão não foi tirado da gente, a gente continua tendo que decidir. Lá no jardim, eles estavam na presença de Deus e Deus ajudava eles a decidir até o momento que eles quiseram se tornar Deus. Porque eles queriam o conhecimento do bem e do mal. E aí, o que a gente tem hoje? O mesmo problema na nossa mão. A gente tem que decidir. Só que, qual que é o pecado? A gente decidir sem Deus. Para a gente conseguir decidir com Deus, a gente precisa da palavra dele. A gente precisa da orientação dele, né? Obviamente a gente tem, ou Deus vai munindo a gente de outras coisas, como por exemplo o Espírito Santo, né, que vai nos ajudando a discernir as coisas, né? Mas a gente tem que conhecer a palavra de Deus para poder decidir o que precisa ser decidido correto, que é a vontade de Deus. Então, a gente vai ter as consequências corretas, né? E a gente precisa de conhecimento, sabedoria para andar nesses caminhos, né? Eu lembro, uma vez, a gente estava falando do pastor Luiz Saião, e eu lembro lá no comecinho, anos atrás, cheguei para o pastor Luiz Saião, pastor, como é que vai ser lá no céu, se a gente vai ter livre-arbítrio, como que a gente não vai pecar? Né? Porque se a gente tem o livre-arbítrio hoje, e a gente está pisando na bola, então como que lá não vamos pecar? E aí ele me deu a resposta mais surpreendente. Ele falou assim, a gente não vai pecar porque a gente não quer. Você acredita nisso? Porque a gente não quer. Quer dizer que a gente vai estar usando o quê? O nosso livre-arbítrio. Deus nunca vai tirar o livre-arbítrio da gente.
Só que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai estar totalmente capacitado, a gente vai estar preparado, né? A gente vai estar conectado com Deus de forma tão profunda, né? Que pecar vai ser inconcebível. A gente não vai querer pecar, porque a gente vai chegar a um ponto que a gente vai entender, né, que não há nada melhor do que o nosso Deus. Não há nada melhor do que o nosso Deus. Então, é tão precioso isso, e a gente vai viver uma vida maravilhosa. Então a gente vai ter uma vida de temor e conhecimento de Deus, né, para a gente viver uma vida santa, né? Jesus santificou a gente ao morrer, né, lá no Calvário, mas a gente precisa entregar ao Senhor, ouvi-lo, buscá-lo, né, e não a serpente, né? A gente tem que ouvir o Senhor, né? A gente não pode ser enganado, né, pelas coisas do mundo. Então a gente precisa disso, e a gente vamos em frente, porque senão eu não vou conseguir terminar isso aqui nunca. É fantástico esse texto. Então, versículo 2, né, estamos no versículo 2. Se der ouvidos, né, à sabedoria. Então, se você prestar atenção, se você, né, se abrir para ela, para a sabedoria e receber, né, isso, inclinar o seu coração, né, você tem a intenção no coração de fazer isso, né, para o discernimento. Então você faz isso com uma intenção, né, de ter o discernimento, de saber qual que é o que é bom e o que é ruim para a sua vida. E você precisa fazer isso, porque aqui está em jogo o seu livre-arbítrio. Então você inclina seu coração, e aí você clama por entendimento. Só a nossa vontade não dá, porque senão a gente, né, eu acordava de manhã, falava assim, Deus, né, hoje não vou nem orar, não vou pecar hoje, vou andar, já era, já saí pecando, né, na verdade. Então, né, então, porque eu preciso de Deus. Então, para a gente andar nesse caminho, a gente precisa clamar a Deus, a gente precisa pedir ajuda. E ele, olha só, ele fala o seguinte, ó, e por discernimento, gritar bem alto. A gente precisa muito da ajuda de Deus, né? Não é pedir pouquinho, é pedir muito a ajuda de Deus, como se a sua vida dependesse disso. A sua vida depende disso. Então, tenha certeza disso, porque só com Ele a gente pode tomar decisões que a gente pode confiar. A gente não pode confiar nas nossas decisões. A gente tem um coração enganoso, a gente precisa de Deus no nosso coração para que a gente tome as decisões certas, né? Então, a gente, olha só, eu estava aqui pensando, né? Essa questão de gritar bem alto. Não é porque Deus, né, precisa ouvir o que a gente está gritando, né? Porque eu vou te falar o seguinte, Deus ouve as orações até do mudo, né? Se um mudo gritar bem alto, lá dentro dele, Deus vai ouvir, né? Então se a gente ir lá de dentro, a gente chamar o Senhor, Ele vai ajudar a gente. Eu lembrei aqui de Colossenses 1, né, que fala o seguinte, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então que a gente seja cheio disso, né? Que o nosso coração esteja repleto, né, de Deus, da vontade de Deus, né? Como a gente precisa da palavra dEle. Então a gente aceita, a gente guarda e a gente precisa clamar ao Senhor. É a nossa libertação, daí vem nossa libertação definitiva dos grilhões da morte e do pecado. Então, no versículo 4, se procurar a sabedoria como se procura prata, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser ouro, poderia ser diamante, mas no contexto deles, a prata era o que tinha valor aqui, e ele usou isso, né, como importante. A gente pode pensar o seguinte, que a gente procurar essa sabedoria como se valesse
né, um tesouro, né? Buscá-la com quem busca um tesouro. Se a gente tivesse aqui, né, por exemplo, o Silvio Santos viesse aqui e falasse assim, quem quer dinheiro? Todo mundo, gritando, né? Não é assim que funciona? Por que a gente grita? A gente grita porque a gente quer chamar a atenção do Silvio Santos para ele vir lá e te dar o dinheiro, não é verdade? Né? Então, a gente faz isso para chamar a atenção dele, né? Porque é valioso o que ele está oferecendo e é o que Deus está fazendo aqui, né? A gente procurar e buscar para a gente ser abençoado por essa palavra. E eu coloquei, ali a gente pode colocar aquela foto, Anderson, né, que a gente busca isso como um tesouro escondido, né? Aí ó, você vê, né, a gente está acostumado com o garimpo, né, lá no Brasil, e a gente já cansou, muitos de nós já viram aquelas fotos lá dos garimpos, aqueles buracos como Serra Pelada, né, aquele negócio impressionante, o esforço que aquele povo fez para cavar aquilo lá. E olha só, né, o que esse homem está fazendo? Está procurando ouro, né? Ele está procurando como? De grão em grão. De grão em grão. Passa para a próxima foto. Tem alguma semelhança? A gente vai procurar a palavra de Deus como se fosse esse ouro, esse tesouro, né? De grão em grão, letra por letra. E a gente vai ser abençoado, a gente vai ser rico, a gente vai ser próspero na presença de Deus. A gente vai ser inspirado a ter uma vida santa, né? E é isso que a gente quer chegar. É nisso que eu estou falando para a gente viver junto, né? Uma comunidade que é transformada pela palavra de Deus. Então, a gente precisa se esforçar. Né? O cara, ele não vai lá pegar aquele ouro lá, facinho, dá trabalho, né? Mas Deus colocou a gente aqui para a gente trabalhar, né? Para a gente fazer a obra dele, né? Então, no versículo 5, ele fala assim, ó, aí vem um então, né? Finalmente, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará conhecimento de Deus. Aí vem, essa é a palavra-chave, né? É aí o que a gente espera o que vai acontecer. O resultado de tudo que ele está colocando ali vai nos dar entendimento, né, de que é temer o Senhor e achar o conhecimento dele. A gente vai saber, esse temer a Deus, significa que a gente vai conhecer Deus. A gente vai saber quem Ele é. A gente vai saber o poder dele. A gente vai saber a graça dele, a gente vai saber a misericórdia dele, a gente vai saber quem ele é, e ele vai transformar a nossa vida. E nesse momento, a gente vai conhecer, não só achar Deus, mas a gente vai achar o conhecimento de Deus, que é aquele conhecimento perdido lá no jardim. Aquele conhecimento que vai ajudar a gente a tomar as decisões certas no nosso dia a dia. E é isso que a gente precisa, né? Quem não quer tomar as decisões certas? Eu tenho certeza, né? Você pega o cara lá na bolsa de valores, né? Invisto ou não invisto? Né? Ele daria tudo que ele tem para tomar as decisões certas. Só que o nosso Deus, Ele não está interessado que a gente encontre essas riquezas. Ele está interessado que a gente encontre a Ele. E Ele nos deu todo o aparato para a gente conhecer a Ele. E é isso que a gente tem que buscar. A gente não pode ficar olhando para o mundo e se desviar. E esquecer do que é mais importante. Que é conhecer o Senhor. A gente vai se agradar, a gente vai, né, ser feliz, a gente vai ser satisfeito na presença de Deus. A gente precisa disso para nós. Versículo 6, né? Vamos virar o slide. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, é o Senhor que dá. Aonde você vai procurar? Na palavra dele. Da boca dele que sai. Não sai em outro lugar. Sai da boca dele. Da palavra dele.
a gente tem que ir onde o Senhor está, então. Né? Não tem outra, aquelas, né, as conexões óbvias. Então, a gente vê que a gente tem uma promessa aqui que a gente vai conhecer o Senhor. E essa promessa vem com autoridade que Ele está nos dando. Toda autoridade é porque é da boca dEle que sai. Então a gente pode confiar nisso. E sabe uma coisa que me impactou nesse aqui? Porque o nosso Deus é aquele que dá. A gente fez aqui nossos dízimos e ofertas, né? Mas quem deu é o Senhor, Ele dá tudo para nós. A gente precisa desse Deus. A gente não vai encontrar Ele por aí. Então, a gente viu aí o que o Senhor pode fazer. E quantas pessoas estão aí buscando todo tipo de conhecimento, né? E procurando em todo tipo de lugar. E procurando tentar melhorar a vida, né? Tentar melhorar a sua vida profissional, seu casamento, né? Até às vezes a pessoa tenta até melhorar na igreja, né? Mas não procura a palavra de Deus. Às vezes a gente está sentado ali no banco, passa 10 anos, é a mesma pessoa, não foi transformado pela palavra. A gente precisa da palavra de Deus. E Ele vai dar para nós conhecimento, discernimento e sabedoria, para a gente ter uma vida excelente diante dEle. Ele é o nosso Criador. Então, a gente se preocupar primeiro, né? Como fala em inglês, né? First things first, né? Então, primeiro Deus, depois o resto. Versículo 7. E Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Observe essas palavras, né? Esses 2 versos aqui, eles estão mostrando a ação de Deus. E o que Deus está fazendo? Está protegendo, está guardando, né? Porque Deus, Ele não dá para nós só um pouquinho. Ele dá para nós o máximo. Ele dá o todo. Né? Tudo que a gente precisa, Ele tá interessado, né, em nos proteger e nos guardar. E às vezes a gente nem sabia disso. A gente estava aí vivendo nossa vida, né, e a gente não recebeu, né, não usou, não foi protegido, né, porque a gente não entrou na presença de Deus da forma com que a gente deveria. Né? Deus procura proteger todos nós, mas se a gente vai para o caminho de destruição, é o nosso livre-arbítrio, a gente vai para a destruição. Mas quando a gente está no caminho do Senhor, aí, né, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, né, e a gente vai direto para o Senhor. Então ele protege a gente, ele fala de vereda, ele fala de caminho, né? Então, o que é o nosso caminho? É a nossa vida, né? É a nossa vida. A nossa vida é um caminho. E é nesse caminho da vida, nossa jornada, Ele vai cuidando, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está dormindo, Ele está cuidando da gente. Então, como a gente precisa desse Deus? É uma insensatez. Mas, como a gente falou, né? Tudo com Deus, né, não parece ser unilateral, né? Não é só Ele que faz, a gente também tem que fazer, porque isso aí é o nosso estilo de vida cristão, é a nossa forma de viver, é a forma com que a gente é conectado com Ele, é a forma com que a gente se integra com Deus, né? E aí a gente vai viver essa vida, né, que Ele vai falar que é uma vida íntegra, justa, fiel, que honra e glorifica a Deus. Está ali, ó. Protege o que anda, né, com integridade, né, na vereda do justo, né, no caminho do fiel. Ele vai estar com a gente.
Então, quando a gente dá ouvido, a gente busca, a gente clama e procura, a gente vai em frente. Vai ter provações? Vai ter. Mas Ele vai cuidar. E o mais legal é que esse caminho acaba onde? Na eternidade com Ele. O melhor caminho que a gente podia escolher. Né? A gente nem precisa do Google Maps, a gente precisa da Bíblia. Porque esse é o caminho. Versículo 9. Então você entenderá que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará, e o discernimento o protegerá. Então, vem mais um então aqui, né? Então, ele está falando da gente entender, né? E ele reforça isso, porque ele estava falando antes, e ele volta no assunto, ele quer reforçar o versículo 7 e 8, né? E para a gente entender que isso faz parte de um círculo, né? Que começa na sabedoria de Deus. E a gente vai conhecer as suas palavras, a gente vai buscar, e a gente vai ter consequências, né, que são positivas para a nossa vida, para a gente conhecer esse Deus, né, para a gente ter um coração cheio da vontade dEle. E quando a gente faz isso, a gente vai viver com grande satisfação. A gente vai ser agradável a vida diante de Deus, mesmo que a gente tenha tribulações, porque é o Senhor que nos conforta, que nos consola. Vai ser agradável a gente não só viver, mas ser nutrido pela palavra, né? Vai ser alimentado por ela, e a gente vai ser desenvolvido por ela, né? A gente vai crescer, né? Então a boca do Senhor é para o nosso crescimento, né? Nosso relacionamento com Ele. Isso é de grande importância para a nossa vida. E aí, quando ele fala esse então, né, ele volta para o filho, né? Ele volta para o filho a questão. Porque ele fala assim, ó, você entenderá. Vocês estão entendendo? O caminho da justiça, o caminho reto, o caminho certo, ele acontece porque a sabedoria, né, faz com que você vá na profundidade de quem você é, né? Quantas vezes a gente não fala assim, essa pessoa é superficial, essa pessoa é rasa, né? Mas quando você se envolve com Deus, né, você vai na profundidade de quem você é. Não tem como você não fazer isso, porque você conhecer Deus é você conhecer a si mesmo. Por isso que a palavra transforma a nossa vida. Não tem como a gente não sair transformado. Então, essa sabedoria, né, que vai lá dentro, ela é saudável para a nossa alma, está lá escrito, né? Então é como se fosse uma vitamina espiritual, né? A gente toma 10 vitaminas de manhã lá, B, C, D, 12, tudo. Mas a gente tem que tomar essa vitamina aqui, que é a palavra de Deus, né? Fazer a gente crescer espiritualmente. A gente vai se sentir bem, a gente vai ter bom senso no discernimento, né? E a gente não vai cair em pecado facilmente. A gente vai estar alicerçado, né? A pessoa que toma as vitaminas direitinho não pega qualquer gripe, né? Então vai estar forte. Então, como a gente precisa, Deus nos criou para isso. Ele não criou para outra coisa. Ele criou primeiro para isso. Então a gente precisa entender essa importância, porque é a importância de vida e morte, né? A gente tem que sair vivo daqui. E essa vida depende do quê? Do seu desejo, né? O seu empenho de buscar a palavra de Deus. Então, a gente vai lembrar que isso tudo é muito forte para nós. Eu sei que eu falei todas as coisas lindas, maravilhosas,
Mas eu sei como é difícil a gente, às vezes, acordar de manhã e falar assim, hoje eu preciso cuidar da minha saúde. Né? Eu preciso ter uma vida mais saudável, ter uma família para criar, eu preciso ter força para trabalhar, eu preciso, né, cuidar do meu corpo, eu quero viver mais tempo, eu quero ver meus netos, né? Ou eu quero, né, me empenhar no meu trabalho, né? Show preguiça, né? E é difícil às vezes a gente, né, vencer essas coisas, né? Querer olhar uma internet ou sentar na TV e ver um filme, né? Tudo bem, mas essas coisas não podem ser mais fortes, né, do que o nosso desejo, né, de caminhar no Senhor. Então a gente tem que lutar com essas coisas. Só que a gente não está sozinho. A gente está com o Senhor. Busque o Senhor. E aí você vai crescer na palavra dEle. É isso que a gente deve procurar. Tem uma série de versículos que a gente poderia falar, como Romanos 8, 5 e 8, né, que fala da gente se inclinar para as coisas da carne, mas se a gente se inclinar para as coisas de Deus, a gente vai ter vida, a gente vai ter intimidade com Deus. Se a gente olhar para Gálatas, né, a gente vai andar no Espírito, né, e isso implica a gente depender do Espírito de Deus, para a gente ter essa vida capaz de se alimentar constantemente, né, da palavra de Deus, sem cair em tentação. Romanos 12, 2, que fala da gente renovar nossas mentes, né? O irmão, essa semana, o Giovanni mandou uma mensagem, né, falando de Romanos também, e a gente tem que manter a nossa mente renovada, né? A gente não pode se amodar às coisas do mundo. A gente está com a mente voltada para Deus. Romanos 8 fala da gente mortificar a nossa carne, a gente renunciar nossos desejos. A gente tem Colossenses 3, 1 e 2, né? Onde a gente concentra nossos pensamentos nas coisas do alto, né? A gente vive Efésios 6, 18, né? Paulo encoraja, né, a gente a orar, né, e permanecer vigilante, né, e seguir a vontade de Deus, e vai. Então olha só quanta coisa tem na Bíblia, que à medida que você vai, né, buscar o Senhor, vai buscar a Bíblia, a própria Bíblia vai te alimentar e te motivar a continuar nela, né? Então, né, por mais que seja difícil, né, dê um passo de fé, né, e busque a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. A gente vai encerrar por aqui. Espero que todos tenham saído motivados. Lembrando, quem não tem uma Bíblia, me procura. Eu vou ter alegria em oferecer essa Bíblia. Vamos fechar os olhos, entregar esse momento ao Senhor. Pai, temos alegria tremenda, Senhor, de conhecer a Tua vontade, conhecer a Tua palavra, palavra que sai da Tua boca e inspirou dezenas de homens a escreverem a Tua Bíblia, Senhor, a Tua palavra, que a gente hoje pode ler, a gente pode se nutrir, a gente pode conhecer, a gente pode ser capacitado e equipado para ter discernimento das nossas decisões. A gente é sábio por causa da Tua palavra, para poder tomar as atitudes, viver uma vida prática de adoração a Ti, de temor a Ti, porque o Senhor é bom e se faz conhecer. Que a gente possa sair daqui louco para conhecer a Tua palavra. Que a gente saia daqui louco para Te conhecer, Senhor. E que a gente possa conseguir fazer isso, Senhor.
tira, Senhor, todo o empecilho, toda a preguiça, toda a distração que pode nos tirar da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir Tua bênção especial, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui ouvindo isso e aqueles que estão ouvindo pela internet também, Senhor. Enche o coração de cada um, Senhor. Que o Teu Espírito nos guie nessa jornada tão maravilhosa, Senhor, pela Tua palavra. Que saiam aqui abençoados, não só para hoje, mas daqui até a eternidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.